Olá, nossa intenção aqui é divulgar e trazer ao conhecimento dos fabricantes de aparelhos de barbear um conceito inovador no que se refere à raspagem de pelos corporais em geral. Os interessados podem entrar em contato com o inventor pelo e-mail da presente postagem. Resumo: barbeador com múltiplas lâminas inclinadas. Patente brasileira, de modelo de utilidade. Número BR20 2016 0051 18 0. Com pedido de prioridade de depósito internacional no PCT. Número BR 2017 0001 03. Esta invenção trata-se de um aparelho descartável para raspar pelos indesejáveis como a barba. Sendo que o aparelho barbeador é popularmente conhecido, porém com modificações e melhorias originais que são os objetos da presente invenção em vista a melhorar sua utilização e eficiência em relação aos similares existentes. Imaginem uma navalha que se desloca contra algo a ser cortado bem de frente. Se não houver movimentos laterais da navalha ou do objeto a ser cortado, necessitaríamos de mais pressão para cortar o objeto, a não ser que o fio da navalha esteja inclinado como em uma guilhotina. Assim, a principal modificação aqui consiste no posicionamento diagonal das lâminas no aparelho, de maneira que a borda de ataque das lâminas fica inclinada em relação ao movimento direcional do corte, de modo que os pelos possam deslizar ligeiramente para a direita ou para a esquerda no fio de corte da lâmina, permitindo assim que a raspagem dos pelos seja efetuada de maneira mais suave e concisa. Ensaio. Para comprovar a eficiência do corte feito com lâminas de barbear convencionais cujas lâminas não apresentam inclinação alguma em relação às bordas de ataque do aparelho no qual estão contidos, contra o corte feito com lâminas inclinadas a 72 graus em relação às mesmas bordas. Começaremos com as lâminas a 0 graus. Com o teste bem sucedido que acabamos de observar, está irrefutavelmente comprovada a superioridade da eficiência no corte entre a lâmina inclinada e a reta. Podemos observar na figura de número 1, uma configuração, objeto da presente invenção, das lâminas inclinadas e contrapostas em um aparelho de barbear, sem o cabo. Em seguida, vamos descrever, em detalhes, as vantagens e as aprimorações do barbeador da presente invenção. Descrições. Para render um corte de barba mais suave e conciso, por falta de opções e de criatividade, a tendência nas indústrias hoje em dia é de aumentar o número das lâminas nos aparelhos de barbear. Até a presente data, temos aparelhos no mercado com 3 a 4 e até 5 lâminas. Só não tem mais por falta de espaço físico, e por causa do custo final de fabricação que por consequência acarreta acréscimo do preço no varejo. Mas aumentar o número de lâminas pode até ser algo impressionante à primeira vista, mas não resolve o problema do corte de maneira objetiva e contundente. Teoricamente, no máximo, temos aí um ganho de tempo.
Com 3 lâminas só precisamos de uma passada, ao passo que com uma lâmina, teríamos que dar 3 passadas para obter o mesmo resultado, sem levar em conta o fato que na realidade são apenas a primeira e a segunda lâmina que são realmente responsáveis pelo corte. As outras lâminas que seguem na prática só têm a função de impressionar pessoas leigas no assunto. Quanto ao corte em si, este permanece essencialmente o mesmo há 100 anos. Imaginem uma navalha que se desloca contra algo a ser cortado bem de frente. Se não houver movimentos laterais da navalha ou do objeto a ser cortado, será necessário aplicar mais pressão para cortar o objeto. No caso dos barbeadores já existentes, isto pode no mínimo causar muita irritação da pele, e em casos mais graves até ferimentos indesejáveis. A não ser que o fio da navalha fique inclinado diagonalmente em relação à direção de corte, como em uma guilhotina, aí sim, teríamos realmente um corte muito mais conciso e suave dos pelos. Sendo assim, a principal modificação feita na presente invenção consiste no posicionamento diagonal das lâminas no aparelho de barbear. Daí, visto que a borda de ataque das lâminas fica inclinada em relação ao movimento direcional do corte, os pelos podem deslizar ligeiramente, se movimentando para a direita ou para a esquerda no fio de corte das lâminas, permitindo de fato que a raspagem dos pelos seja efetuada de maneira muito mais suave e concisa. Além do que, com a disposição diagonal das lâminas, objeto da presente invenção, o espaço adicional necessário para aumentar o número das lâminas que efetivamente têm a função de corte, fica naturalmente disponível, permitindo colocar mais de 10 lâminas menores em linha de corte. Assim, mesmo havendo uma quantidade maior de lâminas efetivas na linha de corte, na realidade, sendo elas de tamanho menor, haverá só a quantidade do material necessário que é usado para fabricar as 3 lâminas de costume dos aparelhos convencionais, sem maior ônus para o fabricante. A configuração padrão do barbeador, objeto da presente invenção, comporta 2 lados cuja inclinação das lâminas é contraposta para cada lado, direito e esquerdo, do aparelho. Isto dá mais estabilidade, não permitindo que o aparelho se desloque inoportunamente de lado na hora do corte. Como está demonstrado na figura número 1. Além disto, o aparelho deve haver alguns itens de segurança para não ferir a pele. Sendo assim, temos uma grade de proteção e aço laminado, havendo uma série de janelas expondo as lâminas adjacentes em pequenos setores, como podemos observar na figura número 1. Não permitindo assim que uma área muito grande das lâminas entre em contato com a pele ao mesmo tempo. Aqui podemos verificar que os setores da grade também estão inclinados no sentido oposto das lâminas adjacentes. Isto permite que o número maior de navalhas sejam expostas em paralelo por setor, e já que esta grade é feita de aço laminado, podendo ser do mesmo material das lâminas, as bordas inclinadas dos setores da mesma também podem ser afiadas, da mesma forma que as lâminas, contribuindo assim na eficácia do corte e aumentando o número de lâminas efetivas no aparelho. Todas as outras características do aparelho padrão são derivadas dos aparelhos já conhecidos, não fazendo parte dos objetos desta invenção. Descrições gerais. Outras características, objetos e vantagens da invenção se deduzirão nas descrições nos textos da patente. Em referimento aos desenhos anexos, apresentam a título de exemplo não limitativo das medidas e das formas de realização desta invenção, esses desenhos que fazem parte integrante da presente invenção. Podemos montar o aparelho de barbear padrão conforme o processo convencional praticado pela maioria dos fabricantes atualmente, ou seja, montar uma bateria de lâminas sobreposta e escalonadas a uma certa distância uma das outras inseridas em um suporte de maneira firme. Conforme ilustrado nas figuras 1, 2, 3 e 4, a única ressalva consiste em utilizar lâminas menores, cortadas de maneira a serem inseridas em uma posição diagonal onde a borda de ataque fique inclinada em relação à borda inferior, ou superior, do suporte. Abordaremos a questão do ângulo de inclinação mais adiante. A figura 1 mostra em perspectiva uma configuração objeto da presente invenção das lâminas inclinadas e contrapostas em um aparelho de barbear, sem o cabo. A figura 2 mostra as 2 baterias, 5, de lâminas, 1, contrapostas fora do suporte, 6.
A figura 3 mostra a grade 3 de proteção com os setores 4 integrados e as bordas de ataque 2 afiadas ou não. A figura 4 mostra um suporte 6 das lâminas 1. A abordagem citada anteriormente, considerada clássica para a montagem do aparelho de barbear da presente invenção, pode ser muito boa, mas considerando o grande número, 18 a 24, lâminas a serem empilhadas em um pequeno espaço disponível, mesmo as lâminas sendo menores, a tarefa pode ser bastante complexa, consumindo mais tempo na fabricação automatizada. Para resolver esta questão, introduzimos um método de produção das lâminas objeto da presente invenção que permite reunir em um só corpo todas as lâminas conforme as especificações técnicas exigidas citadas acima. O processo de fabricação consiste em utilizar a tecnologia de corte a laser e da prensagem das chapas com molde e contramolde, fazendo os cortes e as dobras necessárias na chapa para obter uma série de lâminas na inclinação determinada. A figura 5A mostra uma lâmina 1, cujas bordas de ataque 2, afiadas foram recortadas no próprio corpo da lâmina 1, e dobradas na devida inclinação. A figura 5B, de perto, podemos notar cortes serrilhados 17, nas laterais das bordas de ataque 2, que em conjunto com as dobras laterais 16, criam um apoio estável para as mesmas. Gostaríamos prosseguir esta divulgação, mas por falta de tempo e espaço não temos condições de expor por inteiro todo o conteúdo da presente invenção. Mas nos textos da patente, para quem tiver interesse, podemos verificar inúmeras outras variações de construção e inovações originais jamais vistos em barbeadores até o presente momento. A seguir daremos apenas um resumo destas inovações. Em uma das variações da forma de produção e montagem do aparelho de barbear, objeto da presente invenção, introduzimos um método de montagem que permite reunir várias baterias de lâminas em um único suporte, servindo como refil integrado, tendo um perfil triangular. As figuras 8, 9 e 10 mostram esta variação de montagem do barbeador objeto da presente invenção, onde o estojo 6 tem um perfil triangular permitindo que várias lâminas sejam montadas nas faces laterais do mesmo, sendo este inseridas na grade 3 do mesmo formato. Assim que for necessário, para trocar a lâmina usada, é só retirar o suporte da grade 3 de proteção deslocando-o lateralmente, depois girar e recolocar de volta na grade de proteção com a face contendo as lâminas novas. Em uma outra variação das formas de produção e montagem objeto da presente invenção, introduzimos um método de montagem original e sem precedentes, nunca visto antes em aparelhos de barbear. A figura 11 nos dá a primeira impressão. Aqui utilizamos uma grade 3 tubular na qual está inserido um carretel 9 envolvido por várias tiras de lâminas 1 montadas em espiral no carretel 9, sendo dois conjuntos contrapostos. A vantagem deste formato está no fato que não será mais necessário retirar o suporte 6 do interior da grade de proteção 3 para mudar a face das lâminas 1 já utilizadas, evitando assim ferimentos ocasionais. Aqui basta girar o suporte 6 em 60 graus e uma face nova aparece diante da grade de proteção pronta para ser usada. Dentro da grade tubular 3, temos um pequeno sistema de catraca 10, que limita o ângulo de rotação do suporte 6 em 60 graus, e quando todos os 6 trechos angulares das lâminas 1 forem usadas, trocamos o conjunto todo por um novo. As figuras 13, 14, 15 e 17 mostram em perspectiva as lâminas 1 helicoidais em fase de montagem e montadas nos carretéis 9 cilíndricos e no aparelho barbeador. As figuras 18 e 19 e 20 mostram em perspectiva as lâminas 1, cujas bordas 2 de ataque são confeccionadas de maneira convencional conforme as figuras 5 e 7, ou seja, sem alguma inclinação, sendo fabricadas para o uso em aparelhos de barbear convencionais. Os interessados, e para mais informações sobre esta patente de invenção, podem entrar diretamente em contato com o inventor através do e-mail em anexo. Não percam tempo precioso.
Para se manter na vanguarda no mercado, precisam inovar e lançar novos produtos. Entrem logo em contato antes que os concorrentes o façam.